Bom, agora eu vou fazer com vocês a questão de número 136, que foi a primeira questão da minha prova, tá? Para quem não sabe, eu fiz a prova amarela. E a questão diz o seguinte: alguns estudos comprovam que os carboidratos fornecem energia ao corpo, preservam as proteínas estruturais dos músculos durante a prática de atividade física e ainda dão força para o cérebro coordenar os movimentos, o que de fato tem impacto positivo no desenvolvimento do praticante. O ideal é consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Um casal realizará diariamente 30 minutos de caminhada, ingerindo, antes dessa atividade, a quantidade ideal de carboidratos recomendada. Para ter o consumo ideal apenas por meio do consumo de pão de forma integral, o casal planeja garantir o suprimento de pães para um período de 30 dias, ininterrupto. Sabe-se que cada pacote desse pão vem com 18 fatias e que cada uma delas tem 15 gramas de carboidrato. A quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessários para prover o suprimento desse casal é igual a quanto? Tá, então nessa questão aqui, basicamente ele está dizendo, ó, que para você fazer exercício físico, né, você tem que consumir ali 1 grama para cada minuto de caminhada. Então, por exemplo, 1 grama de carboidrato, né? Então, se você faz 2 minutos de caminhada, você vai ter que consumir 2 gramas. Se você faz 3 minutos, você vai consumir 3 gramas. Então, se esse casal aqui eles vão fazer 30 minutos de caminhada, então eles vão precisar de 30 gramas. Só que tem um porém, a gente tem um casal. Se é um casal, são duas pessoas. Então, na verdade, se 1 grama em 1 minuto, então, como são duas pessoas, a gente vai ter que pegar esse 30 e vai multiplicar por 2. Ou seja, vai ser 60 gramas. Só que agora, a questão nos diz também que sabe-se que cada pacote desse pão vem com 18 fatias e que cada uma delas tem 15 gramas de carboidrato. Ou seja, você vai pensar assim: você vai ter 15 gramas de carboidrato e em cada um desses pacotes vai vir 18 fatias de pão. Então você pega o 15 e multiplica pelo 18, porque daí você vai ter o quanto em gramas vai ter nesse carboidrato. E fazendo esse produto, ó, você vai ter 18 vezes 15, é 18 vezes 15 ou é 18 mais 15? Ó, 18 vezes 15 você vai ter exatamente 270, tá? Aí agora você vai pensar da seguinte forma. Tá. Agora você vai pegar simplesmente o 60 e vai multiplicar pelo 30. Bom, esse 30 aqui, ele equivale a quê? Esse 30 equivale ao tempo de caminhada, tá? Quer dizer, esse 30 aqui equivale aos dias, tá? Me desculpe. Esse 30 aqui equivale ao dia e esse 60 aqui equivale a grama por dia. Então, por exemplo, como são dois casais, né? Como eu sou um casal, na verdade, e tem duas pessoas e cada uma consome 1 grama para cada minuto de caminhada, então 30 minutos eles vão consumir 60 gramas, tá? É o ideal aí a comer de carboidrato. Então 60 gramas multiplicado pelos 30 dias. Isso aqui vai dar 1.800 gramas. Então para você saber a quantidade mínima de pacotes, é só você pegar a quantidade total de gramas que eles vão precisar durante esse período aí de 30 dias. E você vai dividir pelo quanto cada um desses pacotes tem. Então, por exemplo, cada pacote tem 270 gramas. Então você pega ali o 180, né, o 1.800 e divide pelo 270. Isso aqui vai dar 20 dividido por 3, que dá 6,666. Observa que tem alternativa aqui com 6. Só que a gente tem que cada pacote tem uma quantidade de pães. Então, você não vai ter o caso em que tem um pacote com 6 pães e tem 6,666 pães. Não existe. Então, tem que ser um número inteiro. Como é um número inteiro, então a quantidade mínima vai ser 7. Porque 6,666 é um número maior do que 6. E então o mínimo aqui é 7, tá? Agora eu vou fazer com vocês outra questão que tem a ver com trigonometria. Bom, basicamente a questão estava dizendo que tinha essa bandeira aqui. E daí ele tinha uma altura H, que é esse ponto, desse ponto P até o chão. E observa que ele forma aqui alguns triângulos retângulos. Então tem esse triângulo daqui, tem esse triângulo daqui e tem esse triângulo daqui. Os três, se não me engano, são triângulos retângulos. E daí ele dá um ângulo alfa. Esse ângulo alfa ele vai variar, tá? Então ele quer saber qual vai ser, né, o valor de H, de tal modo que esse comprimento aqui, né, que é a hipotenusa, ele seja o menor possível, tá? E quer saber também o valor do ângulo. Ou seja, você vai pegar aqui esse H e vai substituir por esses valores aqui, e você vai substituir o valor do ângulo também. E daí, a partir disso, você vai ter que calcular o comprimento dessa diagonal. Mas ele diz aí que esses três cabos, né, que vão ser instalados,
eles vão ter o mesmo comprimento de diagonal. Então, se você calcular o valor para esse cara daqui, você vai estar calculando o valor para esse daqui e para esse daqui. Então, você só precisa calcular um. Então, aqui você tem alguns casos, né? Por exemplo, no caso em que o h é igual a 11 e o alfa é igual a 30, você vai fazer algumas contas aqui, ó. Quando o h é igual a 11, a hipotenusa é 22. Como é que eu cheguei com essa conclusão? A gente sabe que o h é 11, então considera que aqui vai ter o 11, tá? Suponha que aqui tem 11. Se aqui tem 11 e eu quero saber o valor da hipotenusa, eu vou usar o seno de 30 graus, porque o ângulo que ele deu é 30. Então, eu vou ter o cateto oposto, que é 11, dividido pela hipotenusa, que eu quero descobrir, que é o h. Aí a gente sabe que seno de 30 graus é 1 meio. Então, vai ficar que 1 meio é igual a 11 pela hipotenusa. Então, a hipotenusa vale quanto? A hipotenusa ela vale 22. Aí, fazendo a mesma lógica, para quando h é igual a 12 e o ângulo alfa é 45 graus, você vai ter que a hipotenusa vai ser 12 raiz de 2, tá? E para o terceiro caso, que é quando h é igual a 18 e alfa é igual a 60, você vai ter que a hipotenusa é igual a 12 raiz de 3. Só que ele quer saber a medida em metro de cada um dos cabos, porém ele quer que seja o menor possível. Então, como a gente tem um número irracional, a gente vai ter que transformar esse número em decimal para que a gente possa comparar. Então, por exemplo, o raiz de 2 eu coloquei aqui, que é aproximadamente 1,4. Então, você multiplica o 12 pelo 1,4, que vai dar 16,8. E o raiz de 3 eu coloquei aqui, que é aproximadamente 1,7. Então, você multiplica o 18 pelo 1,7, que vai dar esse valor aqui. Vai dar 30 e... Deixa eu ver, isso aqui é um 39? Não, é um 30,60. Então, qual desses valores aqui é o menor? É o 12 raiz de 2. E 12 raiz de 2 é a letra C. Bom, uma outra questão que dá para você fazer, né, muito fácil, era essa questão aqui. Basicamente, ele dava aqui esse mapa e ele dizia que cada um desses lados aqui do quadradinho equivale a 1 centímetro de lado, tá? Na malha equivale a 1 centímetro. Daí ele diz que essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km, tá? E daí ele quer saber a escala em que essa tela representa as medidas reais. Primeiro, você tem que recordar que a escala é o desenho dividido pelo real. Só que daí você tem um problema, né? Porque na malha você tem centímetros, enquanto na real você tem quilômetros. Então o que você vai ter que fazer? Primeira coisa, você transforma de centímetro para metro. Então o que eu fiz? 1 centímetro equivale a 0,01 metro, tá? Aí agora eu fiz uma segunda regra de 3. Qual seria essa regra de 3? Eu vou transformar esse 0,01 metro em quilômetro. Então eu faço que 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Então 0,01 metro equivale a quantos quilômetros? Aí você vai ter que equivale a esse valor aqui. Ou seja, é 1 sobre 100 mil quilômetros. Aí agora basta você pegar o desenho. No desenho vai ser esse valor aqui. Enquanto no real vai ser os 5 quilômetros. Como esse valor grandão aqui está em quilômetro, isso aqui está em quilômetro, basta você fazer essa divisão. E daí, divisão de fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E daí você vai ter 1 sobre 500 mil, portanto, a alternativa correta é a letra E, tá? Bom, uma outra questão aqui que dá para você fazer relativamente simples também. Ele estava basicamente dizendo que uma pessoa pratica 4 atividades físicas, tá? E daí, quando essa pessoa fizesse aniversário, ela iria escolher o dia da semana em que ela apresentasse o número de... Tá, aqui, ó. Para tanto, considera que os valores de gastos calóricos das atividades por hora, Tá, então ela disse que vai comemorar o aniversário e vai escolher o dia da semana em que ela gasta mais caloria. Então, você vai ter que pensar, ó, aqui nessa segunda tabela, a gente tem a atividade física e o quanto de caloria a pessoa gasta por hora. Então, por exemplo, ó, na segunda-feira, ela vai caminhar 1 hora. Se ela caminha por 1 hora, você pega o 1 e multiplica por 248. Se ela vai correr 0,5 hora, você pega o 0,5 e multiplica por quanto de caloria ela perde quando corre, que no caso é 764, tá? Aí, andar de bicicleta é 0, então vai ser 0,0 vezes 356. E jogar futebol é 2 horas, ou seja, se ela gasta 492 por hora, se ela joga 2 horas, ela vai gastar o dobro, que é 492 vezes 2. Então, na segunda, por exemplo, ela vai gastar 248 mais 764 vezes meio, mais 2 vezes 492. Isso aqui dá justamente o 1614. Então, você vai fazer o mesmo raciocínio
para terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. E daí você vai perceber que ela perde mais calorias na quarta-feira. Então, o aniversário deverá ser comemorado aí na quarta-feira, tá? Bom, tem uma outra questãozinha aqui, que é uma questão meio chatinha, tá? Você teria que fazer aqui algumas regras de três, mas enfim. Basicamente, a questão está dizendo que a diretora, ela compra a quantidade de folhas de papel ofício proporcional ao número de alunos matriculados. Então, por exemplo, no bimestre passado, ela comprou 6.000 folhas para serem utilizadas pelos 1.200 alunos. Só que daí, 50 alunos vão desistir e ela só pode gastar 220, sabendo que 100 unidades de folha custa R$ 4 cada. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente primeiro faz uma regra de 3. Observa aqui, 6.000 folhas, ela faz isso para 1.200 alunos. Como é proporcional, fazendo regra de 3, você vai ter o quanto de folhas ela vai ter que produzir, né, ou gastar, comprar, para 1.150 alunos. E daí você vai ter 5.750 folhas, tá? Aí agora você faz uma outra regra de 3 para descobrir quanto ela pagaria caso não tivesse esse desconto. Observa aqui, os 100 unidades de folha equivale a R$ 4. Então, 5.750 folhas vai equivaler a quanto? Fazendo essa conta, você vai ter 230. Só que ela tem apenas 220. Então, ela tem que dar, esse vendedor, né? Ele tem que dar um desconto para que ela consiga comprar. Só que daí você pensa, quanto vai ser o desconto em percentual? Se você pensar, ó, quanto é 10% de 22? Bom, 10%, na verdade é 10% de 23, né? Porque esse valor aqui a gente já desconsidera. Tá, então vamos calcular 10% de 23. Vai dar, não, 10% de 230 vai dar exatamente 23. Só que daí, se você fizer, ó, 230 menos 23, vai dar quanto? 230 menos 23 vai dar um valor ali bem menor, né? Quando você fizer a diferença entre 230 menos 10% de 230. Vai dar um valor bem menor que 220. Porém, como o vendedor ele ainda quer obter lucro e tal, o desconto que ela vai ter que dar, que ele vai ter que dar na verdade, é um desconto mínimo. Então, esse desconto ele vai estar dentro desse intervalo aqui, ó, que é de 5 e 5,5, tá? Tem uma outra forma de você fazer, né, que é por meio de álgebra, porém eu resolvi fazer por raciocínio lógico, tá? Então, eu verifiquei aqui esse de baixo, né? Então, eu peguei aqui 4. Se ela recebesse um desconto de apenas 4% dentro desse valor aqui, observa aqui, 10% é 23. Então, 1% é 2,3. Se 1% é 2,3, então 4% vai ser 2,3 vezes 4. Então, isso aqui vai dar, ó, 4 vezes 3 dá 12. Aí vai dar 8, então vai dar 9,20. Só que se você pegar 230 e tirar 9,20, você não vai ter 220. Então, o desconto tem que ser um pouco maior do que 4%. Então, o desconto tem que estar nesse intervalo aí de 5 e 55.